Uma gestante de 36 anos de idade, Ângela Maria da Silva Rocha, morreu durante complicações no parto. E isso aconteceu ontem pela manhã, aqui na FESAT, a nossa reportagem apurou, Nestor. A Ângela era casada com o Carlos Magno de Lima. A Ângela residia, ela e o esposo, e um filho de 14 anos, aqui em Aparecida do Taboado há aproximadamente 10 anos, Mauro. E atualmente ela estava morando ali na Rua Emiliana, pertinho da APAI. Inclusive, o corpo dela está sendo transladado para Água Preta, no Pernambuco. Água Preta, Pernambuco, é a sua cidade natal, onde ela será sepultada. Nós levantamos algumas informações hoje, colhemos algumas informações, Mauro, para trazer aqui para os ouvintes, até porque muitos boatos, né? Eu sempre falo isso, muitos boatos nas redes sociais, as pessoas começam a espalhar algumas informações sem apurar a verdade. Chegou pra gente as primeiras informações que ela residia em Água Preta, no Mato Grosso, saiu de lá para vir fazer o parto aqui em Aparecida do Taboado. Então a gente traz aqui a informação que nós levantamos, correta, de tudo que aconteceu. Então chama a atenção dos ouvintes, até porque surgiram já alguns boatos que houve negligência médica, não aconteceu nada disso, e a gente vai explicar tudo aqui com detalhes. Como eu informei, Mauro, a Ângela é natural de Água Preta, em Pernambuco, de onde ela e o marido vieram há 10 anos atrás, e eles estavam morando aqui. A Ângela deixa o esposo, o Carlos, um filho de 14 anos de um primeiro casamento que ela teve, uma outra relação, um filho de 14 anos, e a pequena Ágata. Inclusive a gente tem uma imagem aí da Ágata, uma foto dela, ainda na maternidade ali na FESAT. A Ágata, Mauro Silva, que é vitoriosa, né? É a Ágata que sobreviveu a todo esse drama aí, vivido pela Ângela, pela família, e a Ágata passa bem, uma bebê linda. A imagem da Ágata aí, ó, que coisa linda, um anjinho, né? E nessa edição aqui a gente vai trazer informações sobre esse lamentável incidente aí, muito triste. Inclusive eu entrei em contato, Mauro Silva, a doutora Maria Tereza foi quem realizou o parto. Doutora Maria Tereza é ginecologista e obstetra. A doutora Maria Tereza, ela fez todo o pré-natal da Ângela. Esse pré-natal não foi feito pela rede pública. O pré-natal da Ângela foi feito particular com a Maria Tereza, doutora Maria Tereza, e foi a doutora Maria Tereza que realizou o parto. Conversei com ela hoje pela manhã. Conversei também com o Dr. Júlio Marchetti, que é diretor clínico da FESAT. Vamos ouvir aí o Dr. Júlio. Não estava na cidade hoje, eu conversei com ele por telefone e ele deixou uma mensagem aí, um esclarecimento, os procedimentos agora da direção do hospital. Dr. Júlio Marchetti, diretor clínico da FESAT. Bom dia, Nestor Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura FM. Nestor, em nome da FESAT, nós lamentamos profundamente a perda desta vida no dia de ontem. Nós nunca sabemos o que pode vir a acontecer numa mesa de cirurgia. A doutora Maria Tereza, que é a nossa ginecologista e obstetra, que realizou esse procedimento cirúrgico ontem, essa cesariana, que infelizmente houve essa fatalidade. Nestor, eu quero deixar claro para a população aparecidense e para a família que nós iremos abrir uma sindicância e um processo administrativo para apurar com a maior precisão esses fatos e transparência possível para vermos o que realmente aconteceu durante esse procedimento. Fatalidades acontecem, mas nós temos que apurar para chegar e também para passar uma informação mais fidedigna para a família e para a população. O que nós levantamos, Nestor, é que essa paciente, ela não estava sendo acompanhada pela nossa rede pública de saúde. Ela não tinha realizado nenhum pré-natal pelo posto. Ela vinha sendo acompanhada pela rede privada. Não sei se com a doutora Maria Tereza ou com algum médico especialista do município. Mas o que eu deixo a vocês, o que eu deixo para tranquilizar a população, que nós iremos a fundo apurar esses fatos para poder passar o mais breve possível o que realmente aconteceu durante esse procedimento. Eu deixo aqui um grande abraço a você, Nestor. Deixo um abraço a todos os ouvintes da Rádio Cultura FM e os meus mais sinceros sentimentos aos familiares dessa paciente. Tenha um bom dia, Nestor.
Aí, portanto, esse doutor Juliano Marchetti, o diretor clínico da FESAT. Nestor, e você conversou com a doutora Maria Tereza? Como é que foi essa conversa? O que ela trouxe para você? Sim, Mauro, eu entrei em contato com a doutora Maria Tereza hoje pela manhã, logo após eu conversar aí com o doutor Juliano Marchetti. A doutora Maria Tereza, apesar da profissão, Mauro, e da experiência, né, os médicos estão preparados. Os médicos estão preparados para salvar e nem sempre conseguem. E às vezes perdem também. Foi o que aconteceu nesse parto aí com a Ângela. A doutora Maria Tereza foi muito solícita, viu, Mauro? Ela me atendeu hoje pela manhã por telefone, foi muito solícita. Disse realmente que está abalada com o que aconteceu. Até porque, Mauro, os ouvintes se recordam aqui, aconteceu uma situação semelhante alguns meses atrás, aqui em Aparecida do Taboado, na FESAT também. A doutora Maria Tereza estava no centro cirúrgico com a Mariana. A Mariana, filha do tio Osvaldo, da tia Fátima, Mariana, irmã da Giane, do Edinho, família muito conhecida, filha do tio Osvaldo, que está sempre com a gente. Inclusive, essa semana o tio Osvaldo esteve aqui. A Mariana também foi a mesma situação, semelhante. A Mariana, ela reside em Ribeirão Cascalheira, no Mato Grosso. Mas ela fez o pré-natal aqui em Aparecida do Taboado e o parto também foi aqui em Aparecida do Taboado. E a Mariana quase perdeu a vida. Foi uma situação semelhante. Durante o parto, ela sofreu uma hemorragia, graças a Deus, e até os médicos dizem isso, foi uma intervenção divina o que aconteceu com a Mariana, porque ela saiu daqui quase em óbito após o parto. O bebê foi salvo também, passa bem, e a Mariana foi transferida para Paranaíba naquela ocasião, e ela sofreu 2 paradas cardíacas no caminho. E a Mariana foi realmente Deus, foi uma intervenção divina. Já, lamentavelmente, o caso da Ângela, né, ela não teve a mesma sorte. E os médicos, os profissionais também lamentam muito isso, porque os médicos estão ali para salvar. E a doutora Maria Tereza, eu repito, me atendeu, foi muito solícita, e a gente também respeita muito esse momento do profissional, porque nenhum profissional quer perder uma vida numa mesa de cirurgia. E a doutora Maria Tereza, hoje ela não está na cidade. A doutora Maria Tereza hoje está inclusive na faculdade em Santa Fé, onde ela dá aula também na Faculdade de Medicina em Santa Fé do Sul. À tarde ela atende no município de Nova Canaã Paulista. Então nós não conseguimos um contato presencial hoje para a doutora Maria Tereza dar mais detalhes sobre o que aconteceu. Mas ela se colocou à disposição e na segunda-feira, aqui no estúdio, a doutora Maria Tereza vai trazer os esclarecimentos sobre o que aconteceu durante esse parto, quais as intercorrências, as complicações que levaram à morte dessa gestante, da Ângela Maria. Lembrando que a bebê Ágata passa bem, os médicos fizeram o parto, mas no momento a mãe teve uma hemorragia muito forte e os médicos não conseguiram salvá-la, lamentavelmente. Mas, como dizem, tudo é no momento de Deus, Deus sabe de tudo e a gente tem que respeitar. Mas eu conversei, Mauro, com a Jussiere. A Jussiere é a filha do seu Zé Cutia, da Dona Maria. Jussiere é a cunhada do Marcelo Fagundes. A Jussiere e a família do seu Zé Cutia, da Dona Maria, eles são muito próximos ao casal. Inclusive, eu conversando com a Dona Maria, com o seu Zé Cutia hoje pela manhã, e eles me relataram que quando o casal, a Ângela e o Carlos, vieram de Pernambuco, foi aqui na casa da Dona Maria e do seu Zé Cutia que eles receberam amparo, receberam apoio, até se organizarem aqui com uma casa, com trabalho, isso há 10 anos atrás. E aí eu conversei com a Jussiere, que ela é muito amiga da Ângela e ela acompanhou todo esse processo, tudo que aconteceu dentro do hospital, ela que esteve acompanhando, e ela tem mais informações pra gente. Vamos ouvir aí a Jussiere, o que ela relata sobre este caso. Inclusive ela conta pra gente quem que era a Ângela, o casal que é natural de Pernambuco, mas residia aqui em Aparecida do Taboado. Bom dia aos ouvintes. A Ângela, ela é natural de Pernambuco, né? Ela é da cidade de Água Preta. Tem uns 10 anos mais ou menos que a Ângela veio pra cá, morar aqui, né? Trabalhar mais o esposo. E o esposo dela trabalhava com o meu genro e a gente ficou amigo, né? E nós tornamos a família da Ângela, né? Nós éramos a família da Ângela aqui. Ela tem uma irmã que mora aqui,
Mas era uma família. Os almoços de domingo ela passava com a gente, né? Natal, Ano Novo, aniversário do filho dela a gente fazia aqui, a gente, né? Então a família era nós, né? Que ela tinha aqui. A gente pegou esse vínculo de amizade, né? E virou uma família. E a Ângela tem um filho, né? Que hoje ele tem 14 anos. E aí ela engravidou, né? No início do ano. Teve uma gravidez complicada, né? Ela teve gravidez de ficar os 9 meses, né? De repouso. Ela teve que ficar de repouso, tudo certinho. Foi uma gravidez de risco, né? E aí ontem, o parto dela, primeiro estava marcado para o dia 17, mas a Maria Tereza adiantou para o dia 3. Quando foi ontem que ela já tinha completado os 9 meses, a doutora Maria Tereza achou melhor fazer o parto, né? E estava tudo certinho, a Ângela estava bem, o esposo com ela, acompanhando tudo certinho. Quando foi fazer a cirurgia, é que a doutora Maria Tereza abriu, deu uma hemorragia, o útero dela estourou. Qual a né? idade dela? Ela tem 36 anos. E ela morava aqui há aproximadamente 10 anos. Há uns 10 anos. Eu conversava aqui antes dessa entrevista com o seu pai, o Zé Cutia, com a dona Maria, sua mãe, e eles me diziam que a família de vocês foi a família que amparou o casal quando eles vieram do Pernambuco para cá. Sim, foi nós. Foi e a aí gente. vocês têm uma convivência... Sim. Você acompanhou também esse período do pré-natal dela? Sim, a gente acompanhava, né? Acompanhava, assim, e ela ficou, não saía de casa, tinha que ficar em casa, a gente acompanhou, né? Tudo certinho. Foi uma gestação complicada. Foi uma gestação complicada. E a doutora Maria Tereza quem fez o pré-natal com ela? Sim, a dona Maria Tereza fez o pré-natal e ela que fez o parto, né? Tá, a Ângela trabalhava onde? No Frango Belo, Então essa é o segundo filho dela. segundo filho. Como que chama o bebê? É a Ágata, Ágata. O primeiro filho dela Kaique. é de um outro casamento. Sim, de um outro casamento. E a idade dele? O Kaique tem 14 anos. Ô Ângela, desculpe, ô Josiane, e a Ângela, como que era o dia a dia da Ângela? Quem que era a Ângela aqui em Aparecida? Fala um pouquinho dela, porque assim, muitos ouvintes não conheciam. Fala um pouco, vocês que eram bem próximos. Ela era uma pessoa muito quieta, muito reservada, ela não tinha muitos amigos, os amigos deles era mais as meninas, o pessoal que trabalhava com ela, né? O esposo dela também, a amizade era mais os companheiros de serviço, né? E nós aqui, a nossa família, minha irmã, né? A nossa família, a gente tem que na minha mãe todo domingo a família reúne para almoçar, e a nossa família virou a família deles, todo mundo, tia, tio, a minha família era a família dela aqui, né? Você acompanhou ela no momento em que ela foi para o hospital, para o parto? O que você tem a relatar sobre o que aconteceu? Não, no momento que ela foi pro quarto, não. Eu acompanhei quando ele já pediu socorro pra gente, ela estava no hospital para ganhar neném e ele precisava de alguém para ficar com a neném para ele acompanhar ela para Paranaíba. Aí a gente já foi eu e minha mãe pro hospital, né? E ficamos lá até meia-noite, que aí a gente tomou conta de tudo, né? Mas eu tenho a declarar que não foi um erro médico, não tenho... Não foi negligência. Não foi negligência médica, foi simplesmente uma fatalidade, né? A doutora Maria Tereza relatou pra gente que durante esses anos de médica dela, é a segunda paciente que acontece isso, o primeiro foi a Mariana e o segundo foi a Ângela, só que a Ângela não teve a sorte, né? A Mariana, graças a Deus, tá aí para criar a filha dela. E a Ângela não, né? A Ângela teve, como deu a hemorragia e ela perdeu muito sangue, ela teve 2 paradas. Ela teve a primeira parada, tentaram se reanimar e não deu. A segunda parada ela não resistiu, né? Que horas foi? Como que foi? Você tava lá no hospital? Quando eu cheguei, ela já tinha feito o parto, né? Quando eu cheguei, já tinha feito o parto. O esposo, que é o Carlos, estava lá fora desesperado, né? Porque estava muita movimentação dentro do hospital, todo mundo correndo, né? Porque ele estava tentando salvar ela, né? Eles tentavam, tirou sangue, ela precisa de sangue. Os próprios médicos, as próprias enfermeiras doou sangue para ela lá na hora. Mas, infelizmente, né, perdemos a Ângela. Mas não foi negligência médica, foi simplesmente, acho que ironia do destino, e chegou a hora dela, a missão dela na Terra foi cumprida, né? Você chegou a falar com a doutora Maria Tereza, Sim, ela explicou o que aconteceu durante o parto? A doutora Maria Tereza explicou tudo certinho, ela deu suporte, ficou com a gente da hora, eu cheguei no hospital, era 1h da tarde, a Maria Tereza saiu de lá 4h da tarde, ela deu todo o suporte, foi ela que contou pro Carlos, ela que contou pro filho, pra irmã, deu todo o suporte, ficou ali com a gente. À noite ela foi no velório, deu todo o suporte, tudo. A Maria Tereza foi muito, nossa, não tenho o que clamar dela. Então não foi. O hospital, todas as enfermeiras que estavam no centro cirúrgico, estava todo mundo abalado. Todo mundo muito abalado mesmo. Foi uma grande fatalidade, como você disse, né, José? Sim, uma grande fatalidade.
Bom, aí como que você recebeu a notícia aí do óbito? Quando eu cheguei no hospital, que eu cheguei para acompanhar a criança, veio uma enfermeira para falar que a médica vinha falar com a gente, né? Eu falei, o que está acontecendo? Ela vai ser transferida? Ela falou, não, a doutora já vem falar, né? Aí a gente já sabe que tinha acontecido, né? E a doutora Maria Tereza veio e conversou, né? Tava eu, minha mãe e o Carlos. Ela conversou com o Carlos, né? Deu a notícia para ele ficou muito abalado, porque quando ele estava no centro cirúrgico, que abriu ela, que deu a hemorragia, eles tirou ele, né? Tirou ele de dentro do centro cirúrgico, porque a Maria Tereza explicou pra gente, se fica um da família, pode atrapalhar os procedimentos que eles vão fazer. Então preferiu tirar ele, né? Tirou ele de dentro, e aí ficou lá, e eles deram, foi um baque, né? Pra família, pra todo mundo, né? O bebê está bem? A bebê está bem. Como que é o nome dela? Ágata. Ágata. Isso. E o sepultamento da Ângela? O sepultamento da Ângela, nós velamos ela das 8 até meia-noite, né? E hoje ontem, isso, das 7 à meia-noite, das 20 horas até a meia-noite. Aí hoje o corpo dela foi para Campo Grande, né? Foi trasladado para Campo Grande, para Guarulhos. Amanhã de Guarulhos vai para Pernambuco. Vai chegar lá na cidade dela em torno de umas 10 horas da manhã. Vai ser sepultado na cidade dela? Vai ser sepultado na cidade dela. A cidade dela mesmo? Água Preta, é isso? É na cidade de Água Preta, Pernambuco. Porque lá tá a mãe, pai, né? A família, tanto a família do Carlos como da Ângela tá lá. A Ângela que só tem uma irmã. A irmã, o cunhado, 2 sobrinhos e agora os 2 filhos que vai ficar aqui, né? E a bebê? A bebê vai ficar com a tia. Aqui em Aparecida? Aqui em Aparecida. O pai vai passar a guarda pra tia cuidar. Porque já tem um filho de 14 anos, não quer ir morar com o pai. Ele quer ficar com a tia. Então vai ficar com a tia, o Kaique e a Ágata, né? Bom, e nós vamos dar todo o suporte, né? A gente vai ajudar. Os nossos sentimentos aí para vocês, para os amigos, para os familiares e em especial para você que está falando com a gente aqui, que aceitou atender esse pedido nosso, já que você é, né, a família bem próxima da Ângela, do casal. Os nossos sinceros sentimentos aí, tá, Jussiele? Tá, obrigada. Ô Mauro, uma outra informação que eu quero passar aqui, até corrigiu alguns boatos que estão... Corrigir não, desmentir, né, alguns boatos Sim. que estão sendo colocados aí, não sei se nas redes sociais, mas a conversa corre aí pela cidade. A Jussieira até me lembrou ainda há pouco que algumas pessoas estão comentando que o pai, o Carlos, teria abandonado a bebê. Olha que absurdo, onde chega a maldade de algumas pessoas com comentários, né, com falácias. Que o Carlos teria abandonado o bebê. Gente, isso é um absurdo, é uma mentira. E a gente pede que as pessoas não fiquem espalhando, né? Se chegou alguma coisa para você através de grupos de WhatsApp, não espalha isso, não passa para frente, porque você não sabe se é verdade. Você acaba, né, Mauro, contribuindo aí com essas maldades. Infelizmente, é aquela situação que se dissemina muito em redes sociais. E vejam, é o momento de se respeitar a família, os amigos, o próprio Carlos. Porque o cara vai abrir uma rede social, de repente vê alguma coisa denegrindo a imagem dele no momento de dor, uma mentira. Realmente isso aí arrasa qualquer pessoa que já está na situação emocional em que se encontra, né? Muita falta de empatia. Então, é mentira essa história. A Jussiele fez questão que a gente lembrasse isso aqui. O Carlos está com eles, inclusive, com o enteado, né? Que é um adolescente. A Ângela Maria tem um filho de 14 anos de um primeiro relacionamento dela. E o Carlos... e ela teve agora a filha, a Ágata, com o Carlos. E não tem nenhuma história dessa que ele teria abandonado a criança. Isso é boato, é mentira e é maldade. A doutora Maria Tereza confirmou. Na segunda-feira, a doutora Maria Tereza vai estar aqui com a gente no estúdio, trazendo os esclarecimentos, até, Mauro, porque é o seguinte, como eu disse, aconteceu com a Mariana alguns meses atrás, aconteceu agora com a Ângela. E aí a gente fica aqui, a gente se coloca no lugar das mamães, das gestantes que estão aí com o parto agendado já aqui em Aparecida do Taboado, né? A gente vem justamente trazer a doutora Maria Tereza para tranquilizar essas mães, porque não foi negligência, não foi erro médico, e existe uma preocupação de qualquer outra gestante, um momento até, né, que elas estão passando aí emocionalmente muito sensíveis. E a gente precisa trazer um esclarecimento e uma tranquilidade para essas futuras mamães. A declaração, o depoimento da Jussiele, Nestor, foi muito importante. Foi muito importante aqui, porque ela traz a verdade,
porque ela esclarece como foi o atendimento à Ângela aqui no hospital, o atendimento, a atenção dada pela doutora Maria Tereza, e a Jussiere isenta, né, a doutora Maria Tereza de qualquer possibilidade de ter uma responsabilidade nessa situação. Na verdade, foi pelo contrário, né? A doutora Maria Tereza foi atenciosa, fez todo o atendimento, fez o melhor que podia ser feito, inclusive acompanhou e foi ao velório também, esteve dando apoio para a família. Então a sua entrevista com a Jussiere esclarece, põe por terra esses boatos maldosos que circulam pelas redes sociais, por grupos de WhatsApp, e ao mesmo tempo, né, traz a dor, a tristeza de uma família que não quer de jeito nenhum ver essa situação que aconteceu com a Ângela, o falecimento da Ângela, exposto em redes sociais para pessoas que nem conhecem a vida deles. RCN Notícias Cultura FM.